primeiro jogo sem o Silvinho ontem no Corinthians. Ah, Tudo certo agora? Não, tudo Não? certo agora. Ontem, no começo do jogo, quando o Ituano fez 2-1, tem um cara no Twitter que mandou uma mensagem dizendo assim, o Corinthians tomou o segundo gol com 11 jogadores dentro da sua grande área, mas o problema era o Silvinho, pode confiar. Não é simplificar as coisas assim, né? O Neto Berola faz 1-0, comecinho do jogo, aí o Cássio toma um peru e foi salvo pelo VAR, porque tinha impedimento no começo da jogada. Essa jogada do Paulinho, para mim, resume o que é o Renato Augusto hoje. O Renato Augusto ou vai ser o melhor técnico do Brasil, ou ele vai ser o maior comentarista do Brasil. Um dos dois. Por quê? Porque ele lê muito bem o jogo. Um pouquinho antes dessa imagem, do gol do Fábio Santos de pênalti, o Renato vem no Fernando Lázaro, técnico interino, filho do Zé Maria, Super Zé, que jogou com o Casão. Depois você conta. Vamos contar primeiro a história da partida, aí porque o Ituano fica na frente de novo. Segundo gol, o Cássio rebate. O Cássio tinha acabado de tirar um quase gol olímpico do Gerson Magrão. Aí entra o Juliano no intervalo. Primeira bola do jogo, primeira bola que ele toca no jogo, o Roger Guedes cruza e o Juliano marca. Depois, a primeira bola do Gabriel Pereira no jogo, ele faz o cruzamento, o Paulinho se infiltra e faz o gol. O Paulinho é um infiltrador. O Paulinho está jogando como meia. Ele não vai ser volante. Ele é um dos três meio-campistas do Corinthians, ele é o mais ofensivo. Ele é o que entra na área, o que cabeceia, o que se infiltra, o que sofre o pênalti e foi o melhor em campo ontem. E comemorou o gol dele, né, cara? Bonito ver a comemoração do Paulinho, que vai acontecer agora, ó. Primeiro gol dele na volta, cara. Tomou cartão amarelo porque tirou a camisa. Mas é bonito. Essa regra da camisa, desculpa, é lamentável, cara. Punir a alegria do jogador, essa regra aí não consigo entender. Mas, enfim, você iguala a alegria de um jogador com um pontapé e dá um amarelo, mas, enfim, não vou mudar a regra aqui. Então, vou achar bonita apenas a emoção do Paulinho. Mas você queria falar do Renato Augusto. Não, o Renato tava 1-0 pro Ituano. O Renato Augusto vem no banco de reservas e fala com o Fernando Lázaro. Teve gente que disse que o Paulinho desobedeceu taticamente. Não entendo assim. O Paulinho está jogando como meia e vai jogar como meia, como jogou no Barcelona brilhantemente em 2017. O Renato vem no banco e sinaliza para o Fernando Lázaro, que o Fernando Lázaro sinaliza que é ok, claro, gente inteligente conversando, se entende. Volta para o jogo, o Renato inverte o posicionamento com o Paulinho. O Renato vem para a meia-direita e o Paulinho vira quase um terceiro atacante, por dentro, o quarto atacante. Ele joga como meia ponta de lança, da meia esquerda para dentro, se infiltrando. Logo depois sai o lance do pênalti, que o Paulinho se infiltra, tem a discussão se foi falta dele, mas toma o pênalti, toma o tranco, o Fábio Santos empata o jogo. O Juliano entra no jogo, no intervalo. Quem vem fazer o primeiro volante? Renato Augusto. Fica Renato Augusto, Juliano na função de meia-direita e o Paulinho continua meia-esquerda, infiltrador. Infiltrando e levando perigo. O Renato tem uma inteligência de jogo muito grande. Ele é um técnico dentro de campo. E o Fernando Lázaro, acho que o Silvinho também estava fazendo isso. O Lázaro conversou. Entende? Você está vendo isso? Vai fundo. Fala, Casa. Primeiro o seguinte, PVC, eu espero que ele seja o melhor treinador do Brasil. Porque se ele for o melhor comentarista do Brasil, alguém sobra, né? Então, tomara que ele vire o maior treinador do Brasil, treine a seleção brasileira e tudo mais. O lance é assim, o Corinthians não dá para tirar uma noção durante o Campeonato Paulista. Não dá. Esse funcionamento no meio-campo, o Renato, como você falou, volta para ser o primeiro volante, o Paulinho quase um terceiro atacante, infiltração. O Paulinho é determinante nisso, foi determinante na Libertadores 2012, fazendo gols decisivos, se infiltrando, ou de cruzamento, tudo bem. Mas, no Campeonato Paulista, isso até pode funcionar. Às vezes não funciona e perde, mas pode até funcionar. Eu não acredito que numa Libertadores fora de casa seja essa a formação. Né? Esse tipo de formação. Eu acho que tem que ser... Só para acrescentar o que você está dizendo. Oi. Por 10 minutos ontem, o Corinthians teve 9 jogadores acima de 30 anos. Então, de fato, tem uma discussão para os próximos torneios. Então, exatamente. Esse é um dos problemas. O outro problema é o centroavante que o Corinthians tem que contratar.
Tem que ter a característica do Jô, porque essa característica que encaixa com os jogadores que vêm de trás. O jogador que toca, que ele segura e toca do lado, como ele tocou de calcanhar ali, que quase saiu um gol, uma tabela, o gol que ele fez contra o Santos. Mas não dá para ser o Jô o ano todo, a Libertadores, não dá, isso é muito óbvio. O Corinthians precisa de um centroavante que funcione dessa maneira, que faça os seus gols, mas que é mais importante de segurar a bola para os caras chegarem, Roger Guedes, Renato, Paulinho, sabe? Fazer esse tipo de jogada, ir para o lado, sair da área para o Paulinho se infiltrar, para outro se infiltrar. Tem que ser um centroavante inteligente, né? Não um centroavante simplesmente fazedor de gols. Porque o Corinthians é uma equipe inteligente, do meio para frente. Os zagueiros também são, mas eu estou falando da qualidade de criação e de montar uma jogada. Do meio para frente, o meio-campo é muito inteligente. Então precisa de um centroavante inteligente, que faça isso que o Jô está fazendo. A terceira coisa, o planejamento do Corinthians não foi errado, né? Não teve, né? O Duílio Monteiro Alves errou completamente no planejamento dele. Porque se fosse para demitir o Silvinho, tinha que ser em dezembro, contratar um treinador para ele começar a pré-temporada, trabalhar, contratar quem tem que contratar, montar o esquema dele, fazer tudo direitinho. Esperar 3 jogos do Paulista e demitir o cara, você assina embaixo que errou lá atrás. Errou. Não tem o que discutir. O planejamento foi errado. Agora você vai trazer um treinador, que talvez demore para conseguir. Quando você conseguir o treinador, o cara vai ter que montar o time dele, até a tática dele, no meio do caminho, jogando competições. E os jogadores vão ter que entender isso estudando, porque praticamente vai começar aquele momento do ano que não dá tempo de treinar, é só para descansar, joga, descansa, viaja, joga. Então, quando entra nesse período, o treinamento tático do treinador é através de estudo. Você vai sentar, vai mostrar no computador, no telão, o que você quer que esse faça ou aquele faça, ou pode ser como era antigamente, além do vídeo, além do telão, você dá no papel os desenhos táticos que ele quer, porque o jogador do Corinthians, com o treinador chegando depois, é isso que vai ter que ser. Vai ter que ser o jogador estudioso, ele vai ter que estudar o que o cara quer que faça, e o jeito e a característica e a tática do time, por erro de planejamento da diretoria do Corinthians, né? Porque se era para demitir, demitia lá atrás. Outra coisa, prometeu Cavani, Soares, Diego Costa, sem mais quem centroavante, e não trouxe nenhum centroavante, né? Só falou. Então eu lembro daquela vez, eu estava fazendo o jogo, vocês também vão lembrar, do Tite e o Filipão, que o Tite falou pro Filipão, fala muito. E é isso que o presidente do Corinthians está fazendo. Está falando muito e não está tendo atitude nenhuma, porque não comprou o centroavante, mandou o treinador embora, está sem treinador e ainda não arrumou um cara. Então, gente, para de falar, né? Para de falar, vai e toma uma atitude, contrata alguém, define alguma coisa, porque quanto mais tempo demorar, vai ser pior para os jogadores, vai ser pior para o time e para buscar o entrosamento, buscar o posicionamento tático, o modo que ele quer que joga cada um. Quanto mais tempo demorar, vai ser mais difícil. As competições importantes, mais difíceis, elas vão começar daqui a pouco.